parlamentares mantêm vetos e aprovam recursos para o FIES. Renan Calheiros quer votar reforma política após o segundo turno das eleições municipais. E presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher defende atuação conjunta entre poderes. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Senadores e deputados se reúnem desde antes do meio-dia em sessão do Congresso. Analisaram vetos presidenciais e começaram a votar projetos de lei. Os parlamentares chegaram a aprovar a liberação de recursos para o Enem e o FIES, mas a sessão foi suspensa com a pauta ainda cheia. O Congresso manteve os 3 vetos que estavam na pauta. O mais polêmico foi o do reajuste dos defensores públicos. Na justificativa do governo, o aumento seria acima da inflação e do percentual dado aos outros servidores. Ficaram com uma boca maior do que um leão, com todo o respeito aos defensores públicos. Votem contra o veto pela população, porque faltam defensores públicos da União e essa carreira tem que ser atrativa. 225 deputados votaram a favor de derrubar o veto, mas eram necessários 257 votos. Está mantido o veto, não vai ao Senado. O governo também vetou a criação de cargos no serviço público e argumentou que não há previsão de novos concursos. A maioria dos congressistas concordou. Outro veto mantido permitia descontos em contribuições como PIS, PASEP e COFINS a empresas que investirem em saneamento básico. De acordo com o Executivo, o incentivo fere a lei de responsabilidade fiscal. Para não se estender tanto a fundamentação que já foi feita no próprio veto, se manter esse veto. Isso é um crime, porque esses 2 bilhões devem ser utilizados para a melhoria das condições de saneamento básico, portanto, de meio ambiente e de saúde. Depois dos vetos, os parlamentares começaram a votar projetos de lei. Governistas e oposição concordaram em aprovar o crédito de mais de R$1 bilhão para o Ministério da Educação. 400 milhões vão para o Exame Nacional do Ensino Médio e os outros 700 milhões para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os pagamentos às universidades privadas estavam suspensos desde agosto. Os universitários que precisam renovar as suas matrículas do FIES, várias universidades estão quebrando, estão parando as suas atribuições pelo atraso do pagamento do FIES. Nós votamos favoráveis a essa proposição exatamente porque entendemos que esse é um dos programas mais avançados que foi construído ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Boa noite a todos. Eu falo do Salão Verde da Câmara dos Deputados e no plenário da Câmara é onde está ocorrendo a sessão do Congresso. A sessão foi suspensa às 4h20 da tarde para que os deputados pudessem votar a PEC 241 na comissão especial. A PEC é a que limita o crescimento do gasto público à inflação do ano anterior. E somente depois de concluída a votação da PEC é que a sessão do Congresso será retomada, segundo a Secretaria-Geral da Mesa. Ainda faltam, os parlamentares ainda devem votar 11 projetos de lei, a maioria de créditos, mas entre eles está a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. O texto principal da LDO já foi aprovado, mas faltam os destaques. E a maior polêmica também gira em torno da PEC 241. É que a LDO já prevê que o governo não poderá gastar além do crescimento da inflação do ano anterior, sem que o Congresso ainda tenha concluído a votação da PEC. Por isso, os parlamentares ainda têm uma certa resistência na conclusão da votação da LDO e este acordo ainda está sendo negociado. Hermes. Obrigado, Glauciene. O presidente do Senado defendeu hoje a aprovação de uma reforma política. Ele disse que essa será a prioridade da Casa após o segundo turno das eleições municipais. A política, é importante compreender a circunstância que nós vivemos no Brasil, ela está exposta e desgastada e precisa se reinventar. E, para tanto, é necessário fazer uma reforma profunda, que acabe com a reeleição, que vote a cláusula de barreira, o fim da coligação proporcional. E eu acho que essa reforma política profunda tem que ser conjugada
com o abuso de autoridade e com as medidas de combate à corrupção. Eu vou me dedicar a isso logo depois do segundo turno. A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher discutiu a promoção de políticas públicas para enfrentar o problema. Representantes dos Ministérios da Saúde e da Justiça participaram da reunião. Elas criticaram a diminuição de recursos para atendimento dos casos e a falta de políticas para mulheres vulneráveis. A senadora Simone Tebet, presidente da comissão, defendeu a união de todos os poderes no debate. As ações estão integradas, né? Ela não é responsabilidade de uma só pessoa, ou de um só ministério, ou de um só órgão. Na realidade, ela é responsabilidade de todos nós, da sociedade brasileira, homens e mulheres de bem. Mas ela é da responsabilidade de todo o governo federal. Então, por isso que nós unificamos a audiência pública e estamos tendo realmente números muito importantes, embora chocantes, de que por mais que façamos, continuamos o 5º país mais violento contra a mulher, o 5º país que mais assassina, mata a mulher em razão de ser mulher, mostrando que a violência ela acontece na maioria das vezes dentro de casa, que o estupro não é coisa da mulher, é uma questão cultural. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.